Meus amigos, a sucessão de greves selvagens que tem ocorrido aqui no nosso país, nas diferentes metrópoles, puxados por sindicalistas irresponsáveis, por chefes de movimentos sociais revolucionários e por desordeiros de toda ordem, tem provocado uma perda brutal de qualidade de vida, operacionalidade e produtividade na economia. O assunto é sério. Eu tenho escrito que nós vivemos numa espécie de república sindicalista. E é isso, porque o próprio Lula era um sindicalista e chegou ao poder na condição de sindicalista. E por isso que eu fiquei indignado com os editoriais da Folha de São Paulo e do jornal O Estado de São Paulo hoje sobre o assunto. A Folha é sempre sonsa, é sempre aderente ao governo de plantão. Claro que o tema não poderia ficar fora da agenda do editorialista, mas como é que ele o fez? Ele o fez responsabilizando aquelas lideranças específicas que acabaram por puxar o movimento que paralisou São Paulo ontem. E onde está o erro? O erro está. Não está o erro, não, está o sofisma. O sofisma está em achar que aqueles caras são os responsáveis, em última instância, pelo enorme sofrimento imposto à população usuária de ônibus de São Paulo. Os depoimentos que eu vi na televisão são de chorar. Pessoas que atravessaram a cidade e não tinham como voltar, com dezenas de quilômetros a percorrer, sem ter outro recurso que não o sistema de transporte coletivo. Isso é uma coisa dramática, uma coisa repugnante, criminosa. Mas, meus amigos, e não é por acaso que eu botei aqui para vocês o livro Behemoth, lá do Hobbes. É isso que nós estamos vivendo. O Behemoth está se levantando. Quem é o responsável, em última instância, pela desordem, pela baderna que está acontecendo no Brasil? É claro que é o PT. É claro que é o próprio Lula em pessoa que governou o país e que fez o seu posto e agora governante. Essa gente tem na massa sindical e no poder sindical a sua grande base de apoio, seu instrumento de mobilização, completado pelos movimentos sociais como o MST e o movimento dos sem-tetos e correlatos. Essa gente acredita na democracia direta e acredita na ação de rua. Essa gente acha que isso é aprofundar a democracia. E nós estamos vendo no que está dando. Está aprofundando em a baderna, a confusão, o sofrimento, a perda de produtividade, os prejuízos. Quem não lembra dos rolezinhos que saíram da agenda ultimamente? Os rolezinhos mataram o movimento de shopping center. Quem já foi lojista, e eu já fui lojista, sei o que significa um dia fechado de comércio. Avalie quando tem vários dias seguidos, como alguns shoppings sofreram aqui em São Paulo. Então, na verdade, o que nós temos é que desde que o Lula assumiu, as leis que regulam o movimento sindical foram afrouxadas. Paulatinamente. A ação criminosa de certos sindicatos que não deviam ter greve foi descriminalizada. Por exemplo, da Polícia Militar. O que nós vimos em Pernambuco foi uma prévia do que seria uma guerra civil. Uma enorme responsabilidade que já havia acontecido no estado da Bahia antes. E eu me assombro só de pensar que algo equivalente possa vir a acontecer em São Paulo, porque aqui a coisa seria verdadeiramente massacrante. Haveria muitos mortos aqui. Pois bem, o Estado de São Paulo, no seu editorial, não é tão sonso quanto o da Folha, porque ao menos responsabilizou o governador Geraldo Alckmin. Ao menos disse que houve passividade da Polícia Militar. Mas escondeu o fato fundamental que o Geraldo Alckmin, a gente sabe que ele é, assim, tanto vacilante, meu picolé de chuchu, como dizem, meu bundão, né? Mas
não gosta de tomar decisões duras. Ainda botou esse tal de Grela para grelar a polícia militar aí, que é um cara muito ligado ao PT. Está fazendo a política de segurança do PT dentro do PSDB. Mas o que nós vemos é que o Estado de São Paulo, ao menos, disse que o governador é responsável, porque não aciona a polícia, que é uma força muito organizada, muito eficiente, muito capaz, que é um patrimônio do Estado de São Paulo. Mas o comando é falho, o comando é vacilante, o comando é bundão, então as coisas às vezes não acontecem. Os policiais têm até medo de policiar, porque esse tal de Grela aí, quando acontece um confronto com meliantes, o primeiro culpado é o policial que se defendeu e livrou a população do vagabundo. É uma coisa terrível de se ouvir. É claro que caberia ao comandante, que é o secretário, defender os policiais, não acusá-los de dedo em riste, mas isso que tem sido feito. Mas o Estado de São Paulo pecou no seu editorial porque não acusou o PT, não acusou o Lula. Nós vivemos uma república sindical naquilo que significa de pior, a desordem, greves sem previsão, greves em áreas estratégicas, áreas fundamentais. A gente viu o que aconteceu com os controladores de voo um tempo atrás. Ainda bem que a aeronáutica foi implacável e tirou todas as consequências jurídicas daquilo que aconteceu. Devia ter sido feita a mesma coisa na greve da Polícia da Bahia. Devia ter sido a mesma coisa na greve da Polícia de Pernambuco. Mas eu não vi ninguém ser preso. Eu não estou vendo ninguém ser processado. Nada. O governo federal é omisso. Pior, está criando leis que facilitam a ação desses vândalos, desses irresponsáveis. E também a justiça do trabalho, depois que morreram muita gente em Recife, depois que saques foram correndo, declarou a greve ilegal, 48 horas depois. Justiça tarda e falha. Quase uma hipocrisia. Eu fico aqui me solidarizando com os mortos inocentes dessa desordem baderneira que houve em Recife. Você, se teve algum parente morto, ou teve a sua loja saqueada, ou teve a sua vida vilipendiada, não acuse ninguém. Acuse o PT. Acuse o governo federal. Porque são eles, de fato, os responsáveis. Então, o que nós estamos vendo é a grande imprensa mentir para os seus leitores ao não dizer quem, de fato, é o responsável pela República Sindicalista em ação que está no país. Provocando desordem, provocando quebra da ordem pública, provocando sofrimentos inúteis e desnecessários, chantageando, veja só, chantageando o governo que eles próprios elegeram. Aqui em São Paulo chantagearam o Haddad. O Haddad é do PT e tal, mas o Haddad, como tem a responsabilidade sobre a cidade, teve que dizer que aquilo era guerrilha. O que mais ele poderia dizer? Mas também não fez nada. Porque não pode fazer. Porque os sindicalistas que controlam o PT jamais permitiriam que esse enorme poder que os sindicatos têm de tornar governos e empresas reféns seja perdido. Por isso, meus amigos, é que eu estou convencido que nós temos que tirar o PT do poder na próxima eleição. Talvez seja o último momento em que nós, eleitores, gente comum, como você e eu, possamos fazer algo realmente importante para esse país. Chutar o PT do poder.